Olá, bem-vindos ao canal Universo Bíblico. Neste vídeo abordaremos resumidamente a história de Jesus Cristo, de acordo com a Bíblia Católica. A princípio, ocorreu a Anunciação. O anjo Gabriel, enviado por Deus, aparece à Virgem Maria, anunciando que ela conceberá um filho pelo Espírito Santo, sendo a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Maria aceita esse papel divino, e Jesus é concebido sem pecado original, a herança do pecado cometido por Adão e Eva, resultando no evento milagroso da virgindade perpétua. Jesus nasce em Belém, cidade de Davi, cumprindo profecias do Antigo Testamento. Pastores e magos vêm adorá-lo. A família foge para o Egito para escapar do rei Herodes, que busca matar o menino Jesus, pois Herodes se sentiu ameaçado pela ideia de ter nascido um novo rei. Ele consultou os líderes religiosos judeus, que lhe disseram que o Messias deveria nascer em Belém. Herodes então instruiu os magos a encontrarem o menino e informarem-no para que ele também pudesse adorar. No entanto, Herodes tinha más intenções. Quando os magos não retornaram para lhe contar sobre o paradeiro de Jesus, Herodes ficou furioso e, temendo a ameaça ao seu governo, ordenou a matança de todos os meninos com menos de 2 anos em Belém e arredores, um evento conhecido como o Massacre dos Inocentes. Aos 12 anos, Jesus é encontrado no templo, discutindo com os doutores da lei, também conhecidos como escribas ou fariseus. Esses encontros geralmente envolviam questões de interpretação das Escrituras e da lei de Moisés. Seu ministério público começa por volta dos 30 anos, marcado pelo batismo no Rio Jordão por João Batista, um profeta e pregador conhecido por sua mensagem de arrependimento e preparação para o reino de Deus. Inicialmente, João ficou relutante em batizar Jesus, reconhecendo a superioridade espiritual de Jesus sobre ele. No entanto, Jesus insistiu, afirmando que era necessário cumprir toda a justiça. O batismo de Jesus é descrito de maneira simbólica e teve significados profundos. Quando Jesus foi batizado, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Uma voz do céu também foi ouvida, dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Este evento simboliza a consagração e aprovação divina do ministério de Jesus. O batismo de Jesus não foi um ato de arrependimento, pois ele era sem pecado, mas serviu como um exemplo para os seguidores de Jesus e como um momento de revelação da Trindade, com a presença de Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus revela Jesus como seu Filho amado. Durante seu ministério, Jesus realiza milagres, prega o amor e ensina por meio de parábolas, demonstrando lições morais e espirituais, no intuito de fazer com que os ouvintes refletissem sobre o que era dito. Seus seguidores testemunham sua manifestação, e a última ceia com os apóstolos institui a Eucaristia, o que se denomina por transubstanciação, significando que durante a celebração da Eucaristia, o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo, embora ainda mantenham a aparência de pão e vinho. A traição de Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, o leva à prisão. Judas era o tesoureiro do grupo de discípulos e que, por razões que variam nas interpretações, ele concordou em trair Jesus por 30 moedas de prata. O momento mais conhecido de sua traição ocorreu durante a última ceia, onde Jesus predisse que um de seus discípulos o trairia. Judas, então, utiliza um sinal para identificar Jesus aos soldados, beijando-o em seu rosto durante a prisão no jardim do Getsemane. Esse beijo é o sinal acordado com as autoridades para distinguir Jesus entre os discípulos. No ápice da Páscoa judaica, Jesus foi crucificado em Jerusalém pelos líderes religiosos e autoridades romanas. Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, governador romano entre 26 a 36 d.C. Pilatos, ao que parece, inicialmente considerou Jesus inocente, mas cedeu às pressões das autoridades judaicas e da multidão para condená-lo à morte. Ele lavou as mãos simbolicamente diante do povo, declarando-se inocente do sangue de Jesus. No entanto, ele autorizou a crucificação de Jesus para manter a paz e satisfazer as autoridades religiosas locais. A morte de Jesus, segundo a crença cristã, foi sacrificial, pois tem significado redentor para a humanidade, pois com a sua morte e o mistério da ressurreição no terceiro dia, comprovou-se a divindade de Jesus Cristo. Portanto, a fé dá-se justamente com a crença do que diz o versículo 3, 15 e 18 do Evangelho de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
significando a salvação das almas daqueles que seguirem fielmente os seus ensinamentos, em concomitância com sinceros arrependimentos dos pecados cometidos, oferecendo assim esperança e vida eterna. Após aparecer várias vezes aos seus discípulos durante um período de 40 dias, Jesus levou os discípulos até o Monte das Oliveiras. Lá, ele abençoou os discípulos, instruindo-os a espalharem seu ensinamento pelo mundo, dando origem ao cristianismo, e enquanto falava com eles, ele ascendeu ao céu diante de seus olhos, prometendo enviar o Espírito Santo. Uma nuvem o escondeu da visão deles, e 2 anjos apareceram para dizer aos discípulos que Jesus voltaria da mesma maneira como eles o viram subir. A história de Jesus Cristo, desde a anunciação até a ressurreição, é um relato fundamental da fé cristã, oferecendo esperança, redenção e um exemplo eterno de amor divino. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva para mais.